Paz do Senhor, meus irmãos. O louvor foi cantado aqui muito bonito, né? Que toca o nosso coração de maneira profunda e que pode causar um impacto muito profundo na alma. Porque esse louvor fala do nome de Jesus. Esse nome que é reverenciado na eternidade, esse nome que é adorado na terra pela igreja, esse nome que é temido no inferno pelos demônios, esse nome que está acima de todos os nomes, o nome mais belo e mais bonito de todo o universo, é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, hoje e para sempre e pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está presente aqui esta noite nessa casa, recebendo a nossa adoração. Meus irmãos, eu preparei uma mensagem, mas ela foi mudada, né? E eu quero ler um texto, dois textos, na verdade, três, muito conhecido da igreja. E eu vou pedir para que você abra a Bíblia, mas não precisa ficar em pé. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, depois o versículo 14. Eu peguei uma Bíblia com uma letra muito pequena, mas vai dar para ler. Quem achou, diga amém. Quase ninguém, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Aquele que era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus queridos, eu quero que você redobre a sua atenção como está, porque eu quero dar uma olhada para a eternidade. Eu quero olhar com você, quero imaginar com você a eternidade, ou Jesus na eternidade, antes de vir à terra. Imagine comigo como é o céu. Claro que nós sabemos muito pouco sobre o céu. O que nós sabemos sobre o céu, o terceiro céu, o céu de Deus, é aquilo que a Bíblia nos revela, é aquilo que a Bíblia nos mostra. Sabemos ainda que o céu é muito mais, mas muito mais além daquilo que a Bíblia nos fala. Mas vamos imaginar um pouco a eternidade. Antes de Jesus vir à terra, ela permanece a mesma, o céu permanece o mesmo. O céu é um lugar de perfeição. O céu é um lugar de paz plena. O céu é um lugar de comunhão plena. O céu é um lugar onde a glória de Deus está presente. Não vou dizer 24 horas, porque a eternidade não se mede assim, mas constantemente. O céu é um lugar onde as coisas mais belas existem e ainda não chegou ao nosso coração e à nossa mente, porque está reservada para nós futuramente. O céu é um lugar, irmãos, onde a unidade e a comunhão e a união é 100%. Ou seja, o céu é o melhor lugar que existe em todo o universo. E eu imagino, na eternidade passada, vou usar esse verbo, porque não existe passado na eternidade, mas vou usar esse verbo. Eternidade passada. Imagine comigo Jesus, o Rei da Glória, sentado em seu trono, à direita de Deus Pai. Imagine comigo Jesus ostentando em sua cabeça uma coroa de glória. A sua veste está lá e resplandecente. Imagine comigo Jesus cercado por anjos na eternidade,
sendo adorado, louvado e reverenciado. Imaginem ainda os 24 anciões depositando aos pés do mestre as suas coroas. Olha que coisa extraordinária é o céu, irmãos. Lá está Jesus. Ele é Deus. Ele é um com Deus. Ele é da mesma essência, da mesma natureza. Ele é uma deidade divina e perfeita. E de repente, Deus olha para a terra, na linguagem humana eu estou falando, e na terra está a raça humana, os seres humanos que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Só que essa raça humana, irmãos, pecou. E agora está caminhando a passos largos para o inferno, separado da glória, distante de Deus. É uma raça caída, corrompida. É uma raça que agora está mergulhada no pecado e nas trevas. Então Deus, de antemão, já havia planejado um plano chamado plano da salvação. E nesse plano, sabe quem estava incluído? Além de eu e você, nesse plano elaborado pelo Pai na eternidade, antes da fundação do mundo, estava incluído Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Nazareno. E ele olha para a terra e percebe que entre os seres humanos mortais, não existe alguém justo o suficiente para dar sua vida em resgate dos demais. Ele olha lá na eternidade para os anjos e também percebe que entre os anjos não há um ser espiritual que seja à altura para dar sua vida para resgatar o homem caído. Mas em seu plano está quem? Jesus Cristo. E esse ser maravilhoso, perfeito, glorioso, deixa o céu, deixa a eternidade, deixa a coroa de glória, esvazia de si mesmo, se faz homem e entra na corrente da história humana por via da encarnação. Estou falando de alguém perfeito, de alguém que é Deus. Estou falando daquele que estava no lugar de perfeição absoluta, de alguém que não tem falha moral, ética em seu caráter. Esse alguém agora deixa o céu, se esvazia e vem à terra, irmãos, e entra na corrente da história humana por via da encarnação. E aqui tem algo extraordinário. Jesus foi colocado no ventre de Maria por uma ação poderosa do Espírito Santo. O evangelista Lucas diz o seguinte, que a sombra do Onipotente cobriu a Maria e a sua graça, e naquele instante Jesus foi colocado no ventre de Maria. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Porque aquela sombra, aquela graça cobriu Maria, para que o diabo não percebesse a hora, o momento, o instante em que Jesus foi colocado no ventre de Maria. Esse é o mistério da encarnação. Esse é o mistério que o diabo jamais percebeu e jamais perceberá. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Não foi um processo humano, não foi um processo natural, foi um processo sobrenatural. E lá está Jesus no ventre de Maria. E você sabe que existe um processo de 9 meses para uma criança nascer. Mas quem está no ventre de Maria não é qualquer um, irmãos. Quem está no ventre de Maria é Jesus o Nazareno. E aí quando chega o dia de nascer, estou resumindo devido ao tempo, você sabe que eles foram para Belém. E quando chegou,
Em um determinado lugar, Maria deu as dores de parto. E procurou-se um lugar para que Jesus pudesse nascer. Mas as estalagens ou aqueles cômodos estavam todos o quê? Cheios, ocupados. Não havia lugar nas instalações para que pudesse abrigar uma mulher que carregava em seu ventre o Salvador do mundo e ela pudesse dar à luz em um lugar adequado. Então, Jesus nasceu em uma manjedoura. Não havia lugar na estalagem para o Salvador do mundo. Por isso, ele nasceu em uma manjedoura. Ele nasceu em uma manjedoura para que eu e você tivesse lugar no seio do Pai. Para que eu e você tivesse um lugar na eternidade, ele nasceu em uma manjedoura. As portas da manjedoura, das manjedouras. Eu estou falando correto da estalagem, né, pastor? Trocando manjedoura com estalagem. Da estalagem, desculpa, irmãos. Estava fechada. E Jesus não pôde nascer lá. Mas ele nasceu num lugar insalubre. Um lugar onde abrigava animais. A Bíblia diz que ele se fez pobre. Para que eu e você se tornasse rico. Ele nasceu em uma família pobre, para que eu e você tivesse o privilégio de nos tornarmos ricos. Para que eu e você tivesse o nome escrito no livro mais importante de todo o universo. Não se preocupe, meu querido e minha querida, se o seu nome não está estampado nas colunas sociais mais importantes do planeta Terra. Não se preocupe se o seu nome não aparecer nos jornais mais importantes desse país. Não se preocupe se o seu nome não está entre os mais famosos desse planeta. O seu nome está no lugar mais importante de todo o universo. Ele está no livro da vida. Então Jesus nasceu em uma manjedoura. Cumpriu o seu ministério de 3 anos e meio. Daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer. Ele passou, irmãos, pelo deserto. No deserto ele foi tentado por Satanás e venceu usando a palavra. Ele passou pelo Getsemane, lugar de prensa, ele foi prensado. Lá ele sentiu angústia, lá ele sentiu dores, lá o seu suor se transformou em sangue. Lá ele ficou profundamente angustiado. Lá ele se sentiu sozinho, abandonado. Os seus discípulos dormiram. Lá ele não recebeu uma palavra de consolo, uma palavra de conforto dos seus discípulos. Lá ele chorou. Lá ele sentiu a presença da morte. Lá ele sentiu o peso da cruz. Lá ele percebeu as trevas que cairiam sobre ele no dia da crucificação. Lá ele percebeu que ele iria ficar só no Calvário. Lá ele foi comprimido, imprensado de tal maneira que ele começou a suar sangue. Então ele fez uma oração: ó Pai, Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ainda que ela seja dolorosa. Pense comigo, irmão, se naquele instante, no jardim do Getsemane, Jesus tivesse decidido, ou tivesse tomado a decisão de desistir do Calvário. Já pensou nisso? Se ele tomasse a decisão de não mais morrer pela raça humana e retornasse para o Pai, o que seria de nós? O que seria da raça humana? O que seria de mim e de você? Mas olhando para você, olhando por mim, possuído de amor, ele disse: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. E passado as aflições do Getsemane,
Jesus passa pelo julgamento, que eu não vou dar os detalhes. Ele é condenado à morte. Ele sai dali, irmãos, em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário. E você, não vou detalhar, porque já sabe a trajetória, o que ele passou na trajetória até chegar ao Calvário. E lá ele foi crucificado. O amor perfeito. O Deus que se fez carne. Agora está cravado em uma cruz com seus braços abertos. E ao invés de ter na sua cabeça uma coroa de glória, agora ele tem uma coroa de espinho. Ele agora ostenta uma coroa de espinho. Ele está praticamente despido, humilhado, numa linguagem humana, vencido, desprezado. E aí o profeta Isaías diz: olhando nós para ele, não desejávamos. Era como uma raiz de terra seca, sem formosura, sem parecer, sem beleza, sem glória. Está falando da crucificação. Olhando nós para ele, não desejávamos, porque naquele instante toda a beleza de Cristo se foi, se esvaiu. Ele estava vazio. Olhando para o seu corpo pendurado em uma cruz, ele estava inchado, seu couro cabeludo inchado, seu corpo banhado de sangue, os seus pés e suas mãos cravados na cruz, as suas costas dilaceradas, o seu lado direito furado, seu coração e seu pericárdio. E naquele momento de dor, meus queridos, ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Isso é o amor de Cristo por nós. Perdoa, porque não sabe o que faz. E aí, irmãos, como o pastor bem pregou aqui esses dias, que Jesus, a morte não matou Jesus, ele entregou a sua vida. Então naquele instante ele olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele disse ainda: está consumada, a obra que o Senhor me deu para fazer está realizada. E aqui eu quero revelar algo que você já sabe, mas eu vou só relembrar para você. E naquele instante, irmãos, algo extraordinário aconteceu. Além de tremer a terra, de rachar os montes, escurecer o dia, algo extraordinário aconteceu, que você sabe o que é. O véu do templo se rasgou, irmãos, daqui para cima ou de cima para baixo? De alto a baixo. Imagine comigo aquele manto grosso. O véu do templo, ele começou a se rasgar de alto a baixo, mas foi rasgando. Sabe o que isso significa? Porque o véu não se rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo, irmãos, porque a salvação não começa aqui. A salvação começou lá e veio para cá. Quando o véu se rasgou, sabe o que Deus estava dizendo? Agora o caminho da reconciliação, o caminho de acesso a Deus está aberto. Não precisamos mais de sacerdote e nem de véu, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Então o véu do templo se rasgou. Eu vou usar 5 minutos para fechar minha mensagem. E a conclusão, irmão, da mensagem vai ser com aquele louvor que as meninas cantaram aqui. Thalita, canta de novo para nós. A conclusão, não vou fazer a conclusão, vou deixar a conclusão com aquele louvor. E aí ele foi sepultado. 5 minutinhos aqui para eu fechar e já passar para elas. E ele ficou na sepultura quantos dias, irmãos? A mensagem é bem simples. 3 dias. Passou a sexta-feira, nada aconteceu. Passou o sábado, nada aconteceu. Mas domingo pela manhã, quando Maria, na verdade, Maria Madalena e as demais irmãs foram ao sepulcro, domingo pela manhã que chegaram lá, irmãos, a pedra já havia sido o quê? Retirada, removida. Mas é isso que eu quero destacar. E aí o anjo olhou para ela e disse assim: por que estão procurando o vivo dentre os mortos? Não está mais aqui,
mas já ressuscitou. O seu Cristo é um Cristo vivo. O seu Cristo é um Cristo ressuscitado. E aí se cumpre, irmãos, o que diz a palavra que as meninas acabaram de ler aqui. Que a Ele foi dado o nome que está sobre todo nome, ou todos os nomes. E que um dia todo joelho se prostrará. E toda língua confessará que Ele é Deus, para a glória do Deus Pai. Todo o universo um dia vai se curvar diante dele. Mas sabe o que é melhor? Nós na igreja já fazemos isso. Já curvamos, nos prostramos e confessamos que Ele é. Ele é o quê? A menina vai cantar agora o que Ele é. Cante, por favor. A conclusão da mensagem é o louvor.